Olá, estamos aqui diretamente de Brasília, do evento anual do Move Infra, esse ano celebrando os 30 anos da Lei de Concessões e PPPs. Nesse momento eu tenho o prazer de receber aqui o Júlio Castiglione. O Júlio, ele é diretor-presidente do Metrô de São Paulo. Júlio, já queria começar um papo contigo aqui, já que a gente está falando dos 30 anos aí da Lei de Concessões e PPPs, a gente tem visto uma maturação e tem ouvido muito aqui no evento, a maturação dos investimentos no país e concessões, e a gente tem visto isso acontecer recentemente em investimentos também, é o que a gente chama dos subnacionais, né? Estados, municípios, entre eles mobilidade. Eu queria que você que tem essa experiência também de já ter transitado no universo de concessões federais, queria que você contasse um pouco como que você vê esse arranjo, esse arcabouço institucional aí para fazer esses projetos de investimento no metrô e em outras experiências aí que você teve antes. Danilo, um prazer falar com vocês, estar aqui num evento tão bonito como esse, com gente que representa tão bem o setor de infraestrutura no país. E é uma data para ser celebrada mesmo, né? 30 anos que a gente pode dizer de estabilidade, né? A gente pode avaliar essa trajetória da Lei de Concessões sobre o aspecto jurídico, sobre o aspecto de modelagem financeira, mas eu prefiro, assim, numa data tão emblemática para a gente, fazer uma reflexão ou convidá-los para uma reflexão. A Lei de Concessões, ela emoldurou o comportamento cultural, inclusive, de quem faz infraestrutura no país. A gente vê, ao longo de 3 décadas, o respeito aos contratos, segurança, previsibilidade. É verdade, a gente tem um pouco mais de litígio do que a gente desejaria. É um traço, talvez, característico assim, da nossa cultura, da nossa tradição jurídica. Mas eu deveria dizer que o comportamento do usuário de infraestrutura mudou, porque ele não convive mais pacificamente com a ineficiência. O poder concedente assumiu a responsabilidade de fazer bons modelos. A agência reguladora também tem um grau de maturidade muito grande. E esse processo de desenvolvimento, de maturação, como a gente está dizendo aqui, ele tem se dado de maneiras distintas no tempo, a depender do modal que você estiver falando. Certo. Bem, só para fazer uma breve comparação, quando a gente olha o setor elétrico, o setor energético, quando a gente olha o setor de concessões rodoviárias no país, a gente percebe muito claramente como está pujante, como tem musculatura jurídico-regulatória, os contratos têm mais requinte. Mas a boa notícia que eu identifico é de que outros setores que pareciam adormecidos no tempo, como quando se falava de modelagem de concessão, esses setores também acordaram. Tive o prazer, a honra de capitanear um trabalho importante da primeira concessão portuária, concessão de uma autoridade portuária no país. Me refiro aqui ao Porto de Vitória, a Deportes, no Espírito Santo. E foi um trabalho disruptivo, claro, era inédito, mas também buscava muito requinte do que tinha sido produzido nos outros setores, setor aeroportuário, inclusive. E agora, na experiência atual, como presidente de uma companhia de mobilidade urbana, talvez, ou certamente a maior empresa de transporte de passageiros da América Latina, transporta mais de 3 milhões de pessoas por dia útil. É uma empresa que tem muita maturidade na operação, mas o ambiente do sistema metroferroviário, mesmo em São Paulo, esse estado do país, mesmo em São Paulo, a questão da modelagem, a questão jurídico-regulatória ainda engatinhando. Mas eu prefiro ficar com a perspectiva mais otimista. Está engatinhando, mas está no caminho certo. Até você colocou um assunto que a gente debateu muito aqui hoje, que está sendo muito debatido, são a questão das agências reguladoras, O Congresso debatendo e, por vezes, algumas forças buscando aí influência sobre as agências. No caso de São Paulo, a gente está tendo nítidos avanços muito positivos, Isso ajuda, a atrair investimento, a ter um serviço melhor. Ajuda muito, Eu tive a honra de ser presidente de uma agência reguladora e eu pude vivenciar a relevância do órgão regulador como o agente de intermediação entre interesses contrapostos. Se onde há um exagero do poder concedente por hora ou da concessionária do outro, às vezes até do próprio usuário, do próprio tomador do serviço, tem agência reguladora para trazer parcimônia. Então, eu vejo com preocupação as tentativas que de volta e meia retornam à pauta de tentar mitigar a independência técnica decisória e até orçamentária de agências reguladoras. Em São Paulo, assim, também é uma boa notícia, a atividade regulatória
tá tomando mais força. Eu vou citar um exemplo. Recentemente, a gente teve a aprovação de uma criação de uma diretoria na Artesp, Sei. uma agência relevante, conhecida nacionalmente, mas para regular o setor metroferroviário que está concedido no estado de São Paulo. Ou seja, ao invés de fragilizar, enfraquecer a agência, a gente está no caminho que eu considero virtuoso, de fortalecer a atividade regulatória. E nessa linha eu queria que você colocasse um pouco como é que estão os projetos de vocês, né? Você falou em 3 milhões de passageiros por dia, como é que estão aí a expansão e uma perspectiva aí que você possa colocar para a gente de médio e longo prazo? Beleza. O Metrô de São Paulo, ou a Companhia do Metropolitano de São Paulo, que é a empresa pública que pensa o futuro metroviário do estado de São Paulo e também faz a operação de 4 linhas, 1, 2, 3 e a linha 15 também, o monotrilho, ela por si só faz a movimentação de 3 milhões de passageiros, como eu enfatizei. Mas o modelo de São Paulo ele é mais complexo. Você tem ali linhas que já estão concedidas, que portanto já foram criadas e estão sob execução da égide do Regulamento de Lei de Concessão. Uhum. Eu estou me referindo aqui, por exemplo, a linha 4, linha amarela, a linha 5, também a linha lilás, que já são concedidas e têm uma operação privada. Na parte de trem urbano tem a linha 8 e linha 9, também concedida. Em construção, a linha 6, que é a linha das universidades, também importantíssima, vai cortar a cidade de leste a oeste e terá também uma operação privada. Então, a gente percebe que tem no pipeline de projetos de mobilidade urbana do Estado de São Paulo essa proximidade com o capital privado. Ou seja, convivem, e eu diria de maneira harmônica até, uma operação pública e uma operação privada, como se houvesse um head natural entre elas. Dá para fazer baldeação de um para o outro. E o sistema totalmente integrado, né? O passageiro não percebe isso. Uhum. Quando alguém me pergunta, Danilo, como é que funciona? Eu não estou entendendo quem é dono de quê, quem opera o quê. E eu digo, olha, estou feliz que você não compreenda isso. Você, como passageiro, deve entender como se fosse uma coisa só. Perfeito. E é isso que eles compreendem, porque a tarifa é única, eles podem baldear de uma estação para outra, seja privada ou pública, enfim. É integração. Mobilidade urbana rima com integração. Perfeito. Júlio, obrigado pelo seu tempo aí, pela nossa conversa. Prazer ter você aqui no evento Move Infra. Obrigado a todos aí que estão nos acompanhando. Obrigado, viu, Júlio? Obrigado, Danilo. Valeu.